compartilhar com vocês uma leitura que demonstra o amor de Deus para conosco e se encontra em Salmos 119 e 105. Lâmpada para que os pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós daremos início ao nosso culto cantando o hino de número 476, Brilho Celeste. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Apocalipse 7, de 9 a 17. Leia. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi, e eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: este que se veste de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse:
São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais será fome, nunca mais será sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Amém. Peço ao apóstolo Paulo nos ajude a canção. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo que podemos chegar à tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Queremos te agradecer pela nossa vida, pela santa palavra. Obrigado, meu Deus, porque a salvação ela vai ser pregada ainda no dia das tribulações. E muitos estão morrendo nesse dia, mas eles vão ressuscitar com o corpo glorificado. E um dia estarão com o Senhor, com toda a sua igreja, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Nesse momento nós vamos parar os momentos de cânticos. Nós iremos cantar ao Senhor. Vamos cantar o hino 417, Brilha no Viver. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Vamos. Cantai ao Senhor.
justos. Vocês podem sentar? Vai sentar, espaço justo. Oi. Boa noite, igreja. Quero ler com os irmãos um texto do livro de Mateus, capítulo 14, ou capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, começar com o versículo 24. 24 diz assim a palavra de Deus: a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele,
semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ora, versículo 36. Versículo 36, capítulo 13. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, o seu discípulo, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa e a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, pedimos agora o entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito para a correta compreensão desse texto sagrado. Que o Senhor, nesta noite, fale aos nossos corações, aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Teu Santo Espírito esteja convertendo
do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, com essa leitura, a nossa mensagem está baseada aí na parábola do joio. E nesta noite nós vamos fazer uma separação entre o joio e o trigo, segundo essa parábola. A explicação da parábola, ela é descrita nesses versículos 36 até o 43. O discípulo, eles, a princípio, logo no começo, quando Jesus ele faz a narrativa dessa parábola, no versículo 24 até o 30, os discípulos eles ficaram confusos. Eles não entenderam de pronto, imediatamente, esta parábola. Depois que Jesus despediu as multidões e foi para casa, diz o texto aí que os seus discípulos chegaram e pediram a explicação da parábola do campo para Jesus. Senhor, explica-nos a parábola que outrora o Senhor tinha falado entre o joio e o trigo. Irmãos, o joio e o trigo eles têm semelhança no seu crescimento. Quando eles começam a aflorar, eles nascem juntos e eles são bem parecidos entre um e outro. É aquele ramozinho com aquela sementezinha bem pequena, e eles são bem parecidos. A diferença é que quando eles vão amadurecendo, por exemplo, o trigo, ele começa a amarelar, enquanto o joio ele vai secando, ele vai secar, e o joio ele não vai ter nenhuma utilidade, nenhuma serventia, a não ser para ser queimado e ser lançado fora, de acordo com o texto, com a passagem que nós lemos. Enquanto que o trigo ele vai servir para a alimentação, ele tem a sua utilidade. Então Jesus, nessa parábola, ele usa essas duas figuras, que é representado pelo joio e pelo trigo, e ele explica que o joio é uma coisa e o trigo é outra. Então vamos nos deter no versículo 37 agora, que ele vai explicar exatamente isso. O inimigo foi lá e semeou aquela semente, e ele nasceu ali, junto com o trigo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Está falando que é Deus, o Filho de Deus, o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, quem é a boa semente? São os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. E quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno. Então existem os filhos de Deus e os filhos do maligno, ou seja, os filhos do diabo. Então Jesus, ele está fazendo uma separação
separação, usando essas figuras de linguagem e dizendo que o joio, em outras palavras, são os perdidos e o trigo são os salvos em Cristo Jesus, são os filhos de Deus. O inimigo que semeou, diz ali o texto, quando os homens que semearam aquela semente no campo, e aí veio o inimigo, que é o diabo, ele semeou aquela falsa semente ali, vamos dizer assim, já representando os filhos do maligno, né? Ele diz aí, os filhos do maligno. Então o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então o trabalho dos anjos na consumação, na separação entre o joio e o trigo, irmãos, é exatamente essa. Eles vão na consumação, eles vão separar os filhos de Deus e os filhos do maligno, o joio e o trigo. Quem vai fazer esse trabalho, essa ceifa, são os anjos. Esse serviço é especificamente delegado aos anjos. Eles vão fazer essa separação. Não competia ao discípulo ir lá e arrancar o joio. O Senhor disse: não deixa ir o joio, porque na consumação do século os anjos vão fazer essa separação. Versículo 40 diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Então o joio, ele já tem um destino definido, que será o fogo, será lançado ao fogo, na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Está se falando a respeito do joio. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Já com o trigo, ele termina dizendo aí no versículo 43: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os justos são aqueles que representados pelo trigo, são os salvos, são os filhos de Deus. Com isso, irmãos, nós queremos dizer, quando Jesus ele fala dessa parábola entre o joio e o trigo, nós queremos aplicar para a igreja hoje, de um modo geral, em todas as igrejas, está sendo pregado o Evangelho do Reino de Deus, a palavra de Deus. Sempre vai existir o joio e o trigo. Sempre vai existir os perdidos e os salvos. Sempre vão andar juntos. Eles vão estar juntos. Eles vão cantar juntos. Eles vão estar lá junto com o trigo. A separação, a consumação desse século é que vai ser definido. Os perdidos e os salvos.
não compete ao pastor, não compete ao diácono, não compete à igreja fazer essa distinção, essa separação. Isso será na consumação do século. E essa ordem foi dada aos anjos. É eles que vão fazer esse trabalho. Então, a mensagem de hoje, irmãos, é trazer para todos os que estão aqui presentes para que todos que estão aqui presentes trazer a nossa mente aqui individualmente, que Deus trabalha aí no seu coração, na sua mente, a realidade desse fato. E esse fato existente em nossas igrejas, em nossas congregações, em qualquer lugar aonde a igreja estiver reunida, sempre vai existir o joio e o trigo. Com isso, irmãos, eu quero trazer algumas imagens aqui para os irmãos sobre. Os irmãos estão vendo aí esse rosto, né? Eu peguei essa imagem aí para identificar o joio, trazer algumas características, já que eles são bem parecidos, pastor. Como é que a gente vai identificar, fazer a distinção entre o joio e o trigo? Falei para os irmãos, de acordo com o texto, quando eles nascem, eles são bem parecidos, são bem semelhantes. Mas quando eles começam a crescer, a desenvolver, a amadurecer, aí você já vai fazer a separação, a distinção entre o joio e o trigo. Se nota a diferença no amadurecimento daquela planta. Enquanto o joio não vai servir para nada, a não ser para ser queimado, o trigo vai ter a sua serventia para a alimentação, fazer o pão, a farinha, tem a sua utilidade. Então esse rosto, ele representa o joio. E vamos classificar o joio, primeiramente, como sem identidade, sem vida, sem compromisso, sem moral. Continua aí essa parte aí também. Tá? Então, só voltando aqui, não apareceu aqui, mas continua. Então, o jogo, ele não tem, ele é sem identidade, ele é sem vida, ele é sem compromisso, e ele também é sem moral. Isso agora é nos representado pela figura de uma pessoa física. Nós estamos falando de uma vida que pode estar no nosso meio, mas está vivendo dessa forma. Primeiro, que não tem uma identidade que o identifique como filho
Por exemplo, a igreja tem os seus cultos. O jovem, ele pensa assim: quando der vontade, eu vou à igreja. Ele diz assim, o jovem, ele diz para si mesmo, porque ele é jovem, irmão. Ele não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus, ele tem vontade de chegar na casa de Deus. As dificuldades elas vão se apresentar, elas vão aparecer. E ele pode até chegar no meio da dificuldade, no meio das aflições, no meio das provações. O trigo ele chega, o joio não. Mas apareceu aqui um negócio aqui, já não vou para a igreja. Eu já bato o pé atrás e já não vou à igreja. O joio ele só quer uma desculpa, irmãos, para não ter o compromisso de fazer a obra de Deus. E nós precisamos, irmãos, tomar cuidado para a gente, como trigo, salvo em Cristo Jesus, não se assemelhar ao joio. Porque o joio, ele tem a sua característica própria. Ninguém vai mudar a não ser Deus. É que pode mudar, as características, a essência do joio. O joio, para se transformar em trigo, por exemplo, como é que o joio ele vai se transformar em trigo? Irmãos, isso só é possível através da genuína salvação que é operada pelo Espírito Santo. Isso é possível. O joio, ele se converter, entregar a sua vida a Deus, sair daquela vida sem compromisso, sem moral, sem vida, sem identidade, uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, se converte a Deus, passa a ser trigo imediatamente, se assemelha ao trigo. Jesus ele usa essas duas figuras de linguagem, que são representativas em relação ao perdido e ao salvo. Aquele que não é de Deus e aquele que é de Deus. Aquele que é do maligno e aquele que é de Deus. Temos, irmãos, duas diferenças na narrativa desse texto. Eu não sei aqui, irmãos, olhando para vocês aqui, para todos os que aqui estão, eu não conheço o coração de ninguém que estão aqui. Você conhece o seu coração? Você é responsável pela sua decisão. Se você um dia já tomou essa decisão de aceitar Cristo como seu Salvador, se você não tomou, você pode tomar hoje essa decisão. Você não pode ficar como um joio para o resto da vida. Porque se você ficar como um joio para o resto da vida, na consumação da sua vida, do século, você vai ser separado de Deus. Você vai ser jogado para ser queimado no fogo. Então está falando, irmão, de separação. E isso vai acontecer na consumação do século. Os filhos de Deus do lado e os filhos do diabo para o outro lado, os filhos do maligno. E aí, irmãos, nós vamos aqui para essa outra imagem, representada aí por essa figura dessa igreja, né? Catedral, uma catedral aí, não sei aonde, mas aquelas bem antigas. Não apareceu? Ah, só para passar aqui. Agora, então, falsos, eu não tenho leitura, faz assim, eu tenho que chegar na minhas fotos,
Então, falsos convertidos, um produto de uma igreja sem vida. De fato, os falsos convertidos é o produto de uma igreja sem vida. O joio pode estar no meio do trigo. É o falso convertido. Ele pode se convencer. Porque uma coisa é o ser humano se convencer de que ele é de Deus. Não, eu sou de Deus. Mas a sua vida moral, ela condiz que você é o filho de Deus? E que vida moral é essa? É a atitude da pessoa, é o comportamento da pessoa, é como a pessoa vive no mundo. É como a pessoa vive no mundo. Então, se condiz ou não condiz, a vida moral da pessoa é que vai dizer a sua vida de santidade, a sua vida de comunhão com Deus. Isso vai ser determinante. Então, meus irmãos, a igreja, ela tem os falsos convertidos. Então, é um produto de uma igreja sem vida. Ele pode estar lá no meio do trigo, mas ele não tem vida. Não tem vida moral. Não tem compromisso. Não tem identidade. Não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Então vamos mais adiante. Quero ver aqui com os irmãos. Primeiro, fazendo a diferença dele. Então, as marcas dos falsos convertidos. Primeiro, não ama a palavra de Deus e não obedece. O joio, ele não ama a palavra de Deus. Ele também não obedece. Ele é um desobediente, em outras palavras. Ele não tem prazer na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, detectar essas pessoas que estão no meio da igreja. É o joio. São as marcas dos falsos convertidos. Segundo, não tem prazer na oração, em conversar com Deus. Também é uma das marcas dos falsos convertidos. Ele não tem prazer na oração. Ele não tem prazer em conversar com Deus. Ele acha que isso é algo pesado para ele. É muito difícil. O joio, ele pensa assim: se eu for um domingo à igreja, aí só no outro mês, daqui a 3 meses, eu apareço na igreja de novo. Como eu falei, ele não tem compromisso. Vem quando quer, vem quando tem vontade própria. Porque o joio, ele manda de si para si mesmo. É ele que governa a sua vida, não é Deus. Porque ele ainda não é de Deus. Ele que controla a sua vida, ele que manda em si. É de eu para eu mesmo. Isso é o pensamento do joio. Então ele não tem prazer na oração, não tem prazer em conversar com Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus e é uma conversa prazerosa que nós temos com o Senhor, através da oração. Terceiro,
Nós, irmãos, precisamos estar juntos. Uma brasa, quando se tira do braseiro, a tendência é ela logo esfriar e apagar. A gente, como trigo, nós temos que estar mais junto nas programações da igreja, não se ausentar por muito tempo, porque a comunhão, ela faz parte, irmãos, da igreja. Assim foi no passado, a igreja primitiva, onde os irmãos partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração. Eles tinham comunhão, tudo era comum entre eles, e eles estavam ali, irmãos, servindo o Senhor, louvando a Deus, ouvindo os ensinos dos apóstolos. Então, ali tinha comunhão na igreja primitiva. E a igreja, irmãos, ela precisa desse momento de comunhão também. A comunhão, ela tem que ser física. Você tem que estar na igreja. E muita gente diz: eu não preciso de igreja. Eu vou na igreja quando eu quiser. Eu falei para meus irmãos dos desigrejados, porque não tem igreja. Porque eles falam: Jesus não teve igreja. Jesus, ele ia na casa das pessoas. Jesus, ele ia na sinagoga ensinar aquelas pessoas que ali estavam para ouvir. E a sinagoga naquela época, irmãos, era representativo a respeito da igreja hoje. Se Jesus estivesse no nosso tempo hoje vivendo, aonde você acha que ele iria? Ou ia se apresentar? Na igreja. Ele ia na casa das pessoas, ia também. E Jesus, ele foi um dos grandes evangelistas, não? Da época. Ele ia na casa das pessoas, ele se hospedava, como nós vimos pela manhã, ele se hospedou na casa de Marta e Maria. E Maria ali escolheu a boa parte dos ensinamentos do Mestre. E sempre que possível, Jesus estava no templo, estava na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Ali tinha os ouvintes da palavra de Deus. Mas hoje o Senhor deixou, irmãos, os pastores, o diácono, os irmãos, para ensinar a sua igreja. Jesus já não está no nosso meio de uma forma física, mas apenas espiritualmente, porque Deus, ele é Espírito. Então, as marcas dos falsos convertidos. A quarta agora. A quarta marca: não manifesta fruto ou frutos de arrependimentos. O joio, ele não apresenta frutos dignos de arrependimentos. Primeiro, que ele nunca se converteu. E se ele nunca se converteu, nunca ele vai demonstrar o arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, a partir do momento da conversão, é quando nós pecamos contra o Senhor. E logo nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado e abandonamos aquele pecado. Já o falso convertido não. Ele continua na prática do pecado. E ele não se arrepende. Porque aquele pecado que ele já comete já é costumeiro, é o pecado de estimação. Ele não quer deixar, ele não quer largar. Então, o joio, ele se assemelha dessa forma. Ele não se arrependeu ainda genuinamente. É uma característica própria do joio.
ele ama as coisas do mundo. Você convida o joio, ele vem para a igreja. Ele até gosta de vir, de cantar, de ouvir, mas ele ainda não se converteu. E sempre quando eu estou falando sobre esse assunto, né, essa diferença entre o joio e o trigo, entre o salvo e o perdido, entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, eu já vivi a realidade dessas duas situações, né, no ministério. Então a gente olha pelos frutos e você vai procurar os frutos de arrependimento que você não encontra no joio. Você pode procurar. Você pode até se equivocar. Mas parece que é crente mesmo, né? Porque o joio ele canta, ele fala versículo, ele pode cantar no coral, ele pode se apresentar por aí, mas não é, irmãos, ainda. Não se converteu. Eu conheci uma senhora lá em Boa Vista que ela cantava. Ela cantava os hinos do cantor cristão. Ela lia a Bíblia dela. Mas, irmãos, pelos frutos os conhecereis. Gostava muito do mundo. Não deixou a religiosidade dela. Era muito pegada ao santo lá. Mas cantava as músicas que os crentes cantavam. Parece um crente, parece um convertido. Nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, irmãos, o quarto e última marca dos falsos convertidos. Está aí. Ama o pecado e não está disposto a abandoná-lo. Isso aí é uma característica própria do joio. Ele ama o pecado e não está disposto a abandoná-lo com nada. Aí a pergunta que eu faço aqui é: você é o joio ou você é o trigo? Em que situação, em que lado você está? Aí a resposta é com cada um dos presentes aqui. Se você, porventura, nesta noite, ainda não passou para o trigo, você está vivendo ainda como um joio, saia imediatamente dessa condição, porque você está perdido sem Deus, sem salvação, sem esperança de vida eterna. Saia do joio para o trigo. Se converta ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Não ame o pecado. Não ame as coisas deste mundo, como João fala. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então deixe os pecados desse mundo, se volte para Deus em arrependimento, viva uma vida de santidade diante de Deus, e assim você vai sair dessa condição de joio. Portanto, meus amados, a consumação do século, os anjos
eles vão fazer essa separação. Não é a igreja que vai arrancar o joio. O joio ele vai continuar ouvindo, mas a decisão é dele ou é dela de continuar vivendo como joio. Você quer continuar vivendo como joio ou você quer viver como trigo? Espero que você seja trigo, porque se você ainda é joio, você está perdido, sem salvação, sem esperança de vida eterna. Saia então, o quanto antes, dessa condição e se converta ao Senhor, que pode te salvar e te dar a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, queremos agradecer pela Tua palavra e quantas pessoas já passaram na Tua igreja com o joio e eles não permanecem por muito tempo. Isso também é uma realidade, é o termômetro do joio, porque ele não tem compromisso, não tem vida, não tem moral, não tem identidade que o identifique como o Filho de Deus, mas apenas como filho do maligno. Por isso não vai permanecer muito tempo conosco, não vai permanecer muito tempo em oração, em comunhão, junto com a igreja, compromissado com o trabalho de Deus. O joio, ele é temporariamente, né? Ele está ali por um tempo, né? Como diz o mundo, passando o tempo. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e que elas de fato possam se converter do seu mau caminho e se voltar para Deus em arrependimento do seu pecado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.